Olá a todos e a todas, aqui é Rodrigo Eberhardt, Museu e Soma. Estamos falando então da série História, vestibular e no Enem. O Iluminismo e dependência dos Estados Unidos da América do Norte. Vamos ver então um pouco mais sobre essa incrível história que fez parte da nossa humanidade. Vamos lá. Televestibulares então, falando do Iluminismo na França. O Iluminismo então foi um conjunto de ideias que vieram, por exemplo, de Montesquieu, os três poderes, executivo, a ideia de liberdade, Immanuel Kant, falando do racionalismo, Rousseau favorável então ao contrato social, Diderot, então Locke negava a ideia de que Deus determinava o destino dos homens. Então, ensaio sobre o entendimento humano. Montesquieu, filósofo francês, defendia a ideia de que o governo deveria ser exercido por três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Espírito das leis. Voltaire, falando então anticlericalismo, estabilizou sua oposição pelo pensamento religioso e pela defesa da liberdade intelectual. Benjamin Franklin, cientista, político, inventor do para-raio, ajudou então suas ideias à independência dos Estados Unidos. Buffon na França, entre outros. Adam Smith, economista e filósofo, escrito A Riqueza das Nações, propõe o fim dos monopólios da política mercantilista, né? Filósofo alemão Kant, teoria moral, teoria da razão, e aí vai. Outros tantos. Adam Smith, também liberalismo econômico. Bom, então esse conjunto de ideias começou a ferver na França do século XVIII. Então século XVIII começou então essa efervescência de ideias, tá? Construção então da enciclopédia das ciências, tá? Diderot, depois que levaria à Revolução Francesa. Por quê? Esses estados, esses países na época eram dominados por reis que nadavam na verba pública, pediam impostos altos. Então o povo começou a se rebelar. Então o movimento cultural burguês, crítica ao antigo regime, século XVIII, 1700 alguma coisa. Então resultado do desenvolvimento econômico e ascensão burguesa. Mudaram o mundo. Então, os comerciantes, trabalhadores liberais, médicos, advogados, cientistas, pensadores, né, começaram a bolar estratégias para mudar a França. Então, os princípios, liberdade, igualdade, propriedade, né? E aí os grandes filósofos como Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, foram os grandes idealizadores do iluminismo, de iluminar a liberdade dos povos, né? A ideia era essa. Luz, né? Liberdade de pensamento. Economistas Quesnay, Adam Smith, da riqueza, diminuir o monopólio. Então aqui os déspotas esclarecidos que tinham noção dessas noções, dessas ideias, José II da Áustria, Catarina II da Rússia e Frederico II da Prússia, foram super importantes. E mais do que isso, o iluminismo ajudou os Estados Unidos, por exemplo, a se tornar independente, né? Então foi o iluminismo que iluminou a cabeça desses grandes políticos norte-americanos, por exemplo, e da França, para acabar com a hegemonia dos reinados. Os reinados, então, que continuavam a gastar o dinheiro do povo, dinheiro de impostos, e ninguém aguentava mais. A verdade é essa. A origem desses movimentos, como o iluminismo, que era a crescente vontade do povo estar participando do poder, né? E levou aqui também a influenciar a independência dos Estados Unidos. As 13 colônias inglesas, que eram chamadas, que ainda eram na Inglaterra. Então, primeiro movimento da descolonização. Os americanos começaram ou mesmo os ingleses que viviam ali nas 13 colônias, que ainda era uma colônia inglesa, né? Começaram a
perceber que a colonização era diferenciada, tanto no norte como no sul. E existia o comércio triangular, que era muito danoso às 13 colônias. A venda interna no norte. Então, como que era a triangulação? Os Estados Unidos vendia peles, carne, madeira para o Caribe vendia de volta rum, melaço, e da África vinham os escravos. Isso era um comércio triangular. África, Caribe e Estados Unidos. Nova política inglesa. Depois os ingleses adotaram uma política muito austera. Atos de açúcar, aumentando impostos, criando taxas para evitar o quê? Contrabando, um selo para que a colônia ganhasse então dinheiro que não tivesse nenhum tipo de contrabando do açúcar que vinha das Antilhas, que era dominado pelos ingleses, pela antiga empresa das Antilhas, que era comandada pelos ingleses, estava falindo, né? Então a lei do chá foi o prato final. Depois fizeram a festa, o Tea Party, a festa do chá. Jogaram chá no mar, em Boston. Esse foi o princípio da Guerra da Independência. E depois o apoio da França e da Espanha, que ajudaram então os Estados Unidos ganhar em Saratoga e Yorktown a Guerra da Independência. O pau comeu entre os dois países, então, entre agora o novo Estados Unidos e a Inglaterra. Os ingleses, já meio debilitados porque estavam com a guerra dos 30 anos, tinham passado por guerras de um século antes, e já com a guerra dos 7 anos no Canadá também, onde os Estados Unidos ajudou os ingleses, e aí começou a criar então a cisma entre os dois países, que culminou então na Constituição Americana, idealizada por Thomas Jefferson, e a separação total dos dois, da colônia, das 13 colônias e da Inglaterra. Então os Estados Unidos foi criado como a primeira república do mundo. A primeira república do mundo influenciada pelo iluminismo francês, pelas ideias francesas de liberdade, né, de igualdade, propriedade civil. Então, as ideias do iluminismo foram muito influenciadas. Então, os políticos locais ali das 13 colônias, como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, o próprio general George Washington. Então, o sucesso americano também depois influenciou a Revolução Francesa. A independência dos Estados Unidos foi feita em 4 de julho de 1776, comemorada, né, todos os anos, 4 de July, né? E a belíssima Constituição Americana aqui sendo mostrada. Então, nessa região, então, destacam-se então Benjamin Franklin, George Washington, no 4 de julho. E quais eram as colônias? É sempre importante, porque se cair na prova você tem que saber. Quais eram os estados? New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova Jersey, Delaware, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Maryland, Pensilvânia e Nova York, né? Estado da Nova York. Eram então 13 colônias, eram províncias na época, né? Chamadas províncias, eram 13 colônias, tá? E aí os Estados Unidos começam então a sua grande, vamos dizer assim, expansão para o oeste. Eles vão comprando. Inicialmente compram da França a parte próxima da região leste dos Estados Unidos. Estados como Illinois, Ohio, foram compradas da França, né? Kentucky. Então todo o meio oeste foi comprado da França. Pouca gente sabe disso. Mississippi e tal. Foram acordos que os Estados Unidos foram comprando. O Texas, a Califórnia e o oeste tiveram guerras, que depois de um século, a Guerra do Texas. A Califórnia foi sendo desbravada e depois teve uma guerrinha com a Espanha, vencida pelos Estados Unidos. Mas basicamente aqui a gente se detém às 13 colônias americanas, no leste. Então houve uma guerra inicialmente em Boston, ligada ao chá, taxamento do chá. O chá foi taxado e os Estados Unidos acharam intolerável isso. Declararam guerra e a independência foi
não teve como segurar, né? O povo já se sentia enganado pelos ingleses e nem se sentia mais inglês, que boa parte já tinha nascido na América, né? E eram ingleses só por tradição, né? Bom, então Thomas Jefferson, um dos idealizadores da Constituição Americana, muito bonita a Constituição, né? Sendo mostrada aqui, que eu vou depois mostrar. Então, George Washington também, ele então, lidera o movimento contra os ingleses. O general George Washington ganha, né, as batalhas, principalmente em Yorktown, né, e Saratoga, são as mais conhecidas. E depois a capital, como para comemorar então a independência dos Estados Unidos, ela leva o seu nome, o nome do general que ganha a Guerra da Independência, e até hoje é o nome da capital americana, né? Que mais? Curiosidades. Bom, o sucesso americano, então, na próxima aula a gente vai ver isso, influencia depois a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, a queda dos reis franceses, do rei francês, que depois se exila. E aqui outra curiosidade, a Estátua da Liberdade foi um presente dos franceses, que em 1886, 100 anos depois, eles comemoram então a amizade entre os povos, os dois povos, então, e dão de presente a Estátua da Liberdade para os americanos e fica lá na Baía de Nova York. Então, muita gente não lembra, mas a guerra existiu, tiros mesmo, canhoadas, mortes, milhares de mortes nessa Guerra da Independência. A Inglaterra não estava tão interessada mais nessas colônias, sabia que inerentemente teria uma independência e que o seu foco era mais Europa, né? Estava mais focada na Europa e nos problemas do comércio mundial e praticamente abdicou. E ainda continuou a sua invasão no Canadá, tanto é que ficou como colônia até o século XIX, né? Até início do século XX. Então tá aí. Gostaria que você tivesse depois ler mais sobre o assunto. A independência dos Estados Unidos também recomendo, é muito bonita. Em trechos da declaração que eu vou até mostrar aqui para vocês. Vale a pena até como exemplo para o Brasil, para os nossos políticos, né? Muito bonita, muito bem escrita. Vou mostrar aqui para vocês. A declaração da Constituição Americana. Tem trechos belíssimos, né? Muito bonito mesmo. Vou ver se eu posso mostrar aqui. Então ela tem trechos que são muito legais, né? Tem um trecho que fala... Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna e prover a defesa comum, promover o bem-estar geral e garantir para nós e para nossos descendentes os benefícios da liberdade, promulgamos e estabelecemos essa Constituição para os Estados Unidos da América. Todos os poderes legislativos conferidos pela Constituição serão confiados ao Congresso dos Estados Unidos, composto de um Senado e Câmara de Representantes. Aí tem uma parte que é muito legal, queria mostrar. Aqui dá alguns detalhes, são 3, né? Aqui das eleições, como é que vai ser regido o Congresso e tudo mais. Depois tem a finalização, que é muito bonita, né? Aí tem as emendas. E tem uma parte final, essa parte que eu queria ler para vocês, né? Que ele fala do Supremo, muito interessante. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Uma parte que é mais bacana. Deixa eu só fazer um stop aqui. Bom, enfim, a Declaração dos Estados Unidos foi muito bonita, muito bem redigida. É um dos países mais fantásticos do mundo, sem dúvida, né? Então, o que você deve lembrar para a prova do Enem, por exemplo,
é que a primeira república do mundo, federativa e com as ideias iluministas. É inegável como sério é esse país, né? Como foi feito à luz do iluminismo, que é muito bacana, né? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Grande abraço para todos vocês. E mais um detalhe, lembre-se que depois os Estados Unidos dessas 13 colônias vão seguindo para o oeste, até o oeste, até a costa oeste, né? Quando eles conseguem a Califórnia, o Oregon e o estado de Washington. Também, muito importante saber isso, beleza? E essa bandeira também é importante lembrar que aqui tinha as 13 estrelas dos 13 colônias. Depois a bandeira dos Estados Unidos mudou. Hoje tem 53 estados federativos, né? Tem 53 estrelinhas lá. Então, os pioneiros Thomas Jefferson, George Washington e principalmente o Benjamin Franklin, que era físico, né? Ele que inventou a polaridade positiva e negativa, pouca gente sabe disso. Além de político, era grande cientista, fantástico. O para-raio também, invenção dele. Ele fazia teste com pipas, né? Fantástico, gente. Então, olha os políticos que eles tiveram, os primeiros que deram exemplo. Puxa, que coisa fantástica. Então, um grande abraço para vocês. Estudem tudo, tem vários materiais sobre esse assunto. E vale a pena vocês saberem, porque isso cai realmente na prova, tá?